Agora tá ouvindo? Acho que agora tá, né? Ótimo, obrigada. Eu não tinha ligado um negócio aqui do áudio. É isso aí. Eu que tô na preguiça. Eu tava falando que a Laura, de manhã, tava com preguiça hoje. Olha que absurdo. Gente. Vamos lá, a sala já tá cheia. Já temos 14 de vocês. Ai, meu Deus. Não tava não, Laura? Então tá joia. Nem se manifestou, né, gente? Aí eu fiquei achando que eu estava falando que vocês não estavam, mas agora foi. Beleza. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar a história da bioenergética, só que agora a gente vai para a respiração celular, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo em respiração celular, eu preciso que vocês não confundam isso que eu vou falar com você, para vocês, respiração celular, com a troca gasosa. Como assim? Porque quando a gente estuda o sistema respiratório, a gente percebe, a gente aprende que lá no pulmão a gente tem os alvéolos, que são estruturas aonde acontece a troca gasosa, aonde acontece o fenômeno da hematose. O que é o fenômeno da hematose? É quando chega o sangue lá no pulmão e eu tenho a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Isso é hematose, não é disso que a gente vai falar. Toda vez que eu falar de respiração celular, eu estou falando de produção de energia. É a respiração celular que produz a energia do nosso corpo, que produz ATP. Sabe as moedinhas? Então, é lá. É a respiração que acaba produzindo as minhas moedinhas de energia, que acaba produzindo ATP. Agora, aonde é? Qual é a organela que faz isso, que faz a respiração? Vocês se lembram que é a mitocôndria. Então, lá na mitocôndria, que acontece o processo de formação de ATP. Como é que acontece o processo de formação de ATP? Toda vez que a célula precisa de energia, eu pego um ATP e acabo fazendo o quê? Parto ele. Parte como, professora? Lembra? Falamos na aula passada. É só eu unir com a água, porque aí eu faço uma reação de hidrólise, ou seja, de quebra molecular, e eu tenho a formação do ATP e um fosfato inorgânico. E o contrário é a mesma coisa, tá? Qual que é o objetivo da respiração? É eu usar o ADP e o fosfato inorgânico e convertê-lo em ATP. Então, é isso aqui que eu faço na respiração. Eu precisei de energia, o meu corpo precisou de energia, quebrou ATP. Vixe, aí ficou faltando na célula. Vai lá, mitocôndria, e junta isso aqui novamente e forma a molécula de ATP. Aí o meu corpo precisa de energia para metabolismo mesmo, para funcionamento mesmo, né? Aí vai lá e quebra uma molécula de ATP. Vixe, vai lá minha mitocôndria, pega isso aqui, junta novamente e forma o ATP, tá? Então, o objetivo da respiração é isso, é pegar o adenosina difosfato, juntar com o fosfato inorgânico e formar uma molécula de ATP, tá? Esse é o objetivo da minha respiração celular. Ok? Olha que lindo. Lembra o que é isso aqui? Uma mitocôndria, né? Só para relembrar a mitocôndria. Eu lembro que na aula passada eu falei da teoria da endossimbiose. Vocês lembram o que é isso? De que uma bactéria foi fagocitada, uma bactéria foi envolvida, né? E aí ela, tendo sido envolvida, formou uma organela que se chama mitocôndria. Vocês lembram dessa teoria? Lembra? Uma das características é que eles tinham DNA, olha aqui o DNA,
Uma das características é que tinha DNA dentro da organela, e a gente sabe que dentro de uma célula eu só tenho DNA onde? No núcleo, né? Além disso, ela possuía as duas membranas, então eu tenho aqui a membrana externa e a membrana interna. Mas por que eu estou falando disso agora? Né? Eu tenho os ribossomos que fazem a síntese proteica, né? Eu tenho aqui partículas que são sintetizadoras de ATP, né? E por que eu estou falando disso nesse momento? Porque eu preciso mostrar para vocês quais são as estruturas de uma mitocôndria. A mitocôndria, ela tem, óbvio, né, que essa parte aqui de dentro, né, que fica dentro do saquinho, né, dentro da membrana, da segunda membrana, e eu chamo isso aqui de matriz mitocondrial, tá? E eu tenho isso aqui, ó, que são essas voltinhas que acabam acontecendo na membrana, que se chamam cristas, que são as cristas mitocondriais. Por que eu preciso saber? Porque parte da respiração acontece na matriz mitocondrial, parte da respiração acontece fora da mitocôndria e parte da respiração acontece aqui nas cristas mitocondriais. Então, eu tenho várias partes da mitocôndria, várias partes da respiração. Eu tenho partes da respiração que acontecem aqui fora, fora da mitocôndria. Como a mitocôndria está dentro de uma célula, então, uma parte da respiração ainda acontece no citoplasma, mas outra parte já acontece dentro da mitocôndria, aonde? Na matriz. E outra parte acontece aonde? Nas cristas. Então, eu preciso que se saiba quais são as partes de uma mitocôndria, tá? E olha só, resumidamente, de que forma que acontece. Deixa eu fechar o vidro aqui, que os caras estão quebrando o prédio. De que forma que acontece a respiração celular? Isso aqui de uma forma muito resumida, tá? Olha só, fora da mitocôndria, tá vendo aqui, ó, é um desenhinho de mitocôndria. Isso aqui é a parte de fora. O que é isso aqui? É o citosol, é a parte líquida da célula. Então, nessa parte líquida da célula, o que vai acontecer? Essa célula, ela vai usar a glicose, proveniente do que você se alimentou, de você comer, e o oxigênio, e aqui no citosol, tá vendo? Aqui na parte líquida, vai quebrar essa glicólise em piruvato. Quando ele faz esse processo de glicólise, eu tenho a liberação de ATP. Eu tenho a liberação de ATP, tá? Então, eu quebro uma molécula grande em moléculas pequenas. Aqui eu já libero energia. Parou aí? Não para aqui. Quando chega aqui, uma parte vem para o ciclo de Krebs. Um piruvato vem para o ciclo de Krebs e vai produzir mais ATP. Outra parte vem para fosforilação oxidativa. E essa fosforilação oxidativa vai produzir o quê? Mais ATPs. E toda essa reação, desde a glicólise até o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, vai liberar, vai ter como produto o quê? Gás carbônico, dióxido de carbono, água e o quê? E moléculas de energia. Então, resumidamente, o que é a respiração celular? Eu pego a glicose, junto ela com oxigênio e acabo produzindo gás carbônico mais água mais moléculas de energia. Isso é, simplificadamente, o processo da respiração celular, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vai estudar cada processo da glicólise, cada processo do ciclo de Krebs e cada processo da fosforilação oxidativa, tá bom? Então, vamos continuar.
Vamos começar pela glicólise. Aonde é que acontece a glicólise? No citoplasma celular. Lembra lá na fermentação que eu expliquei para vocês da formação das duas moléculas de piruvato? É igualzinha. A glicólise, ou seja, a quebra da glicose, ela acontece da mesma forma, tanto na via aeróbia como na via anaeróbia. Na via anaeróbia, onde eu não utilizo o oxigênio, eu acabo quebrando a glicose também de qualquer forma para poder formar o piruvato. E só a partir dali é que eu vou fazendo a fermentação. Então, a glicólise é a mesma. E a glicólise acontece aonde? Acontece aonde numa célula eucarionte? Acontece no citoplasma celular. Tá? Então, essa daí acontece no mesmo lugar, tanto sendo eucarionte como procarionte, porque todo organismo tem citoplasma. Né? Então, a molécula de glicose, C6H12O6, é formado, dessa molécula é formado o quê? 2 piruvatos. Mas o que tem de mais importante? Que a glicose, para ela ser quebrada, eu gasto 2 moléculas de energia. Eu gasto 2 moléculas de energia, mas eu produzo 4 na hora que eu vou quebrar no processo do piruvato, né? Na separação, na formação do ácido pirúvico, do piruvato, eu produzo 4. Então, eu tenho 4, gasto 2. Qual é o saldo disso aqui? 2 moléculas de ATP, ou seja, vou explicar direitinho o que acontece. Então, o processo começa com a adição de 2 fosfatos, tá? Que vem de 2 moléculas de ATP, a molécula de glicose, e aí isso faz a ativação. Então, a molécula ela vai ficando instável e vai se quebrando, porque até então ela é muito estável. Então, quando eu adiciono dois fosfatos, dois fosfatos inorgânicos, essa molécula ela fica instável e aí ela se quebra. Quando ela se quebra, ela produz 4 moléculas de ATP. Agora, ela produz 4, mas lá no comecinho, para quebrar a glicose, eu já gastei 2. Como eu já gastei 2 para ativar a glicose, então o saldo positivo é de quê? De 2 moléculas. E durante essa glicólise, também é importante eu deixar bem demarcado o quê? Que eu libero 4 elétrons, tá? Que vai tendo a liberação, tá? De 4 elétrons, e isso daí eu já mostro para vocês, e 4 íons de hidrogênio. Vocês vão ver que esses íons de hidrogênios que são liberados são importantíssimos para alcalinizar o meio, tá? Porque o hidrogênio, para acidificar o meio. Vocês sabem que toda vez que eu coloco hidrogênio, eu acidifico o meio, né? Então, é importante eu entender que toda vez que eu tiver essa glicólise, eu vou acidificando o meio, né? Então, eu vou produzindo essas moléculas de NADH, tá? Porque isso vai ser utilizado lá na frente. Daqui a pouquinho eu já falo disso para vocês. Tá bom? Então, durante a glicólise, eu também libero 4 elétrons e 4 íons de hidrogênio. 2 desses íons de hidrogênio e os 4 elétrons são capturados por um NAD, né? E vou produzir um NADH, ok? Então, olha só. Então, a gente tem a seguinte reação que resume a glicólise, né? Eu tenho a glicose mais 2 ADPs, tá? Mais 2 ADPs. Mais 2 fosfatos inorgânicos, mais 2 NADs. Por que que eu tenho isso? Eu tenho a glicose, quebro 2 fosfatos inorgânicos, mais 2 NADs. E aí, o que que viram? 2 moléculas de ácido pirúvico, tá vendo? Viram 2 moléculas de ácido pirúvico, mais 2 ATPs, mais 2 NADHs, mais 2 hidrogênios. Isso significa o quê? Que eu gastei
ó, que eu tinha 2 ATPs e eu gastei o quê? 4. Se eu gastei 2 e produzi 4, eu produzi 4 e gastei 2, o que que eu tenho de saldo? 2 ATPs. Tudo isso aqui, toda essa reação de quebrar a glicose, de juntar fosfato, de transformar o NAD em NADH, de liberar elétron, de liberar oxigênio, o que que me rendeu? Só 2 ATPs. Então, significa que tudo isso aqui só me rende 2 ATPs. Eu, na verdade, gastei 2, mas eu produzi 4. Então, tudo isso aqui, todo esse trabalho, para quê? 2 míseros ATPs. Serviu para produzir energia? Serviu, porque 2 é melhor que nada. Mas tem muita produção energética? Não, não tem. Aonde vem essa produção energética? Vamos continuar. Aí eu tenho a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs, ele vai acontecer dentro da mitocôndria, tá? E ele vai começar com o transporte de ácido pirúvico para a matriz da mitocôndria. Então, lá no interior da mitocôndria, acontece o transporte do ácido pirúvico até a matriz, que vocês se lembram que é aquela parte de dentro lá, né? Na matriz, o ácido pirúvico vai reagir com uma enzima que a gente tem lá, que é a coenzima A. Essa coenzima vai produzir uma molécula que vai se chamar acetilcoenzima A e vai produzir também uma molécula de gás carbônico. Durante esse processo dessa transformação da coenzima A em acetilcoenzima A e na produção desse gás carbônico, uma molécula de NAD é transformada em NADH. Por quê? Porque ela captura 2 elétrons e um dos 2 hidrogênios que foram liberados na reação. Você pode até perguntar, professor, e para onde vai o outro hidrogênio? A gente vai formar uma outra molécula, que é uma molécula de água, tá? Então, durante esse processo, essa molécula de NAD se transforma em NADH, e em razão da captura de 2 elétrons e um dos 2 hidrogênios que foram liberados. E a molécula de acetilcoenzima vai sofrer um processo de oxidação e vai dar origem a 2 moléculas de gás carbônico. Como assim? Simples assim. Olha só, professora sua louca, você quer que eu decore isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas vocês precisam saber o que acontece, tá? Então, o que acontece aqui? Primeiro, o ácido pirúvico é enviado para a matriz mitocondrial, tá? Para iniciar o ciclo de Krebs. Assim que ele se depara com um NAD, tá vendo? Ele retira um carbono e aí ele vai restar apenas um acetil, tá? Vai restar apenas 2, e aí vai virar coenzima lá, olha só, tá vendo? Aí esse daí, o acetil, vai se ligar ao ácido oxalacético, que vai retirando, se liga ao ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, que fica na matriz mitocondrial e vai formar o quê? O ácido cítrico. O ácido cítrico, ele tem 6 carbonos. E aí a guanina de fosfato, tá? Vai arrancar um grupamento de fosfato e vai dar origem ao GDP, que depois vira um ATP. Então, aqui acontecem várias reações químicas que eu nem vou ficar explicando exatamente como cada uma delas vai acontecendo, porque isso aqui está mais relacionado com a química, mas o que é importante vocês saberem? O que está sendo produzido? Ó, eu tenho 2 ácidos pirúvicos, aqui eu tenho um só, né?
mas na verdade eu tenho 2 ácidos pirúvicos. Por quê? Porque tudo vai acontecendo 2 vezes, né? Então, eu vou tendo a formação do NADH, ó, 1, 2, 3, 4 NADHs, tá vendo? Um FADH, que também depois acaba sendo transformado em energia, tá? E eu tenho a liberação de quê? De vários, ó, fazendo a produção de vários gás carbônicos, vários dióxidos de carbono. E tudo isso aqui libera o quê para mim? Um ATP. Tá vendo? Tudo isso aqui libera o quê? Um ATP. Tá vendo esse monte de reação para produzir um ATP? Ou seja, 2 ácidos pirúvicos, porque eu tô falando de um só, né? Aqui seria um, mas se eu tenho 2 ácidos pirúvicos, mais 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 8 NADPHs, mais 2 FADs, eu vou ter tudo isso para produzir o quê? Só 2 ATPs. Então, eu faço todo esse ciclo de Krebs, eu tenho a produção de mais 2 ATPs. Tudo isso para produzir só mais 2 ATPs. Beleza? Beleza. Aonde acontece mesmo o ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial. Beleza. Aí, depois da matriz, isso vai para onde? Para a membraninha lá, para as cristas. Ou seja, elas vão utilizar elétrons, tá? Nas cristas, eles vão utilizar esses elétrons como meio para bombear hidrogênio e aí sim produzir muito ATP. Aonde é que eu tenho a produção de energia na respiração celular? Na cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, tá? É a mesma coisa, é o mesmo nome, tá? É o mesmo fenômeno. Então, o FAD e o NAD vão doar elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, que vai acontecer lá na membrana interna da mitocôndria, e essa cadeia vai funcionar para bombear elétrons para um espaço dentro da membrana, e aqui vai acontecer a grande produção de ATP. Aonde acontece a grande produção de ATP? Na glicólise eu só produzi 2. Quer dizer, eu produzi 4, mas eu gastei 2, então só me sobraram de saldo 2. Lá no ciclo de Krebs, aquele trabalhão todo para quê? Para mais 2. Da onde vem o resto? Vem tudo disso aqui. Tudo do que acontece lá na membrana, lá na crista. Tá vendo que isso aqui é uma membrana, ó? Uma bicamada fosfolipídio, tá vendo? Tá? Uma bicamada, né? O fosfolípidos aqui. Vocês viram que isso aqui são os fosfolípidos, né? Então, isso aqui é uma proteína transportadora de elétrons. Elas vão transportando elétrons, tá vendo? Elas vão transportando elétrons e vão fazendo o quê? Com que essas proteínas, quando vão funcionando, transportando elétrons, elas vão colocando o quê? O hidrogênio para fora, o hidrogênio para fora, o hidrogênio para fora, e aí o hidrogênio vai entrando, o hidrogênio vai entrando. O que que vai acontecendo com cada vez que eu vou tendo... Desculpa, gente, deixa eu só tirar o som aqui do telefone que eu acabei esquecendo de tirar. O que que vai acontecendo conforme eu vou tirando... conforme eu vou liberando, ó, transformando NADH em NAD, porque para ela funcionar, ela doa um elétron, aí a proteína funciona, aí o FADH é reduzido em FAD, aí doa o elétron. O que que vai acontecendo? Vai sobrando muito hidrogênio aqui. Mesmo com a bomba tirando, vai sobrando muito hidrogênio. Então, o que que vai acontecendo? Esse hidrogênio vai se juntar com o oxigênio, e vai formar o quê? Uma molécula de água, né? E o ambiente vai começar
vai começar a ficar muito ácido. Quando fica muito ácido com essas reduções aqui do FAD, H para FAD, do NAD, H para NAD, isso vai deixando o ambiente muito ácido. Para evitar, ela vai se ligar no oxigênio e vai... para evitar isso, o oxigênio vai se ligar, né, no hidrogênio e vai formar a água, né? Então, esse oxigênio que eu tenho aqui, que é o responsável por captar esse hidrogênio, captar os elétrons, formar a água e evitar que aconteça a acidez na mitocôndria. É importante falar que cada NAD, ele produz 3 ATPs, ou seja, em cada reação dessa aqui, eu vou produzindo 3 ATPs, tá? Então, eu vou liberando esses hidrogênios e não fica muito ácido? Não. Por que que não fica muito ácido? Não fica muito ácido porque ela usa o oxigênio com esse hidrogênio livre e forma água, tá? Então, o que que rendeu da respiração celular? Eu tenho lá na glicólise 2 NADs que são multiplicados por 3, que viram 6 ATPs, tá? Mais 8 FADs da cadeia, 8 NADs da cadeia respiratória que multiplicam por 3, viram 24 ATPs. Porque aonde estavam esses caras aqui? Os NADs da glicólise e os NADs da cadeia respiratória ficaram lá. Eles ficaram lá. Essa cadeia transportadora foi formando ATPs. Então, vai juntando, ó, 34 daqui, com mais 2, não sei da mais 2 lá da glicólise, com mais 2 do ciclo de Krebs, com mais quanto daqui, gente? Com mais 34. Por que 34? Porque eu tinha um NAD. Eu contei para vocês que cada NAD produz 3 ATPs, né? Então, quando essa membrana começa a funcionar, começa a bombear, tá? Bombear os elétrons, quando a membrana começa a utilizar todos aqueles elétrons liberados, que eu falo, libera elétron, libera hidrogênio, libera elétron, libera hidrogênio, e lá na frente eu falo, é a hora que lá na frente isso tudo vira energia. Porque para cada 2 NADs produzidos na glicólise, eu multiplico por 3, viram 6 ATPs. Lá na cadeia respiratória, eu tenho 8 NADs, multiplico eles por 3, viram 24 ATPs. E aqui eu tenho também, no ciclo de Krebs, 2 FADs. 2 FADs multiplicado por 2, que são quantos ATPs o FAD produz, viram 4 ATPs. Então, nessa aqui, ó, nessa cadeia respiratória, o que é que eu tenho? 4 ATPs. Esse é o rendimento de 6 mais 24 mais 4. Vocês vão ver que alguns livros, alguns locais falam de 38, de 36, porque eles acabam utilizando, são teorias diferentes em que se falam da produção da cadeia de elétrons e principalmente aqui na cadeia respiratória, tá? Então, muitos falam da produção de 20 ou de 24 ou de 26. São diferenças autorais, mas que querem dizer que, independente de qual seja o autor, todos eles concordam que a grande produção de energia na respiração celular está onde? Nessa cadeia respiratória, tá? Ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício da página 262. Olha só, eu tenho aqui uma reação. Isso aqui sempre cai em prova, viu, gente? E eu não estou falando em prova minha só, não. Em provas por aí que vocês vão fazer na vida. Isso aqui, toda vez que quer falar de respiração celular, essa figura é muito requisitada, tá? Então, tem uma primeira etapa, que é quando eu tenho a quebra da glicose em piruvato
liberando ATP. Como chama essa etapa? Glicólise, e aonde ela acontece? No citosol. Aí eu tenho o piruvato liberando gás carbônico e formando ATP, numa outra etapa cíclica, que se chama ciclo de cadeia, ciclo de Krebs, e aonde ela acontece lá na matriz mitocondrial, e aí eu pego todos esses hidrogênios e uso eles para formar energia numa etapa 3. Então, eu pego esses hidrogênios que são formados na cadeia respiratória, ou melhor, pego esses hidrogênios que foram formados no ciclo de Krebs, tá? Pego esses hidrogênios formados no ciclo de Krebs, uso eles na cadeia respiratória, e aqui eu tenho o quê? A liberação de muito ATP e a formação de água. Então, isso aqui eu já respondi essa primeira. Identifique as etapas da respiração celular e aonde acontece cada uma. A primeira etapa, que é a quebra da glicose em piruvato, é a glicólise, aonde acontece isso no citosol celular, tá? Aí eu pego o piruvato, ele entra num ciclo em que eu formo o ATP e libero dióxido de carbono, eu estou fazendo o que? O ciclo de Krebs, aonde ele acontece na matriz mitocondrial. Eu pego todo esse hidrogênio que veio da matriz mitocondrial e uso ele para produzir ATP, usando oxigênio e formando água, eu estou fazendo o quê? A cadeia respiratória, aonde ela acontece nas cristas mitocondriais. Muito tranquilo, né? Segunda, a glicólise é a fase inicial da fermentação e da respiração celular. Lembra que eu falei que as duas é a mesma coisa? Em relação à glicólise, o que diferencia os dois processos energéticos é o quê? A quantidade de ATP? Não, nos dois produz 2 ATPs. A produção de dióxido de carbono? Não, porque acaba produzindo dióxido de carbono. O que faz diferença nos dois é o destino do hidrogênio, porque o destino do hidrogênio na respiratória, na cadeia respiratória, vai para a produção de ATP, o que não acontece aonde? Na fermentação, tá? Então, é a alternativa C. E a 3, que é as hemácias humanas foram selecionadas ao longo da evolução de modo a que desempenhassem hoje em dia suas funções de modo eficiente. Durante esse processo evolutivo, as mitocôndrias e os núcleos foram perdidos. Quais dos processos biológicos a seguir continuam a ocorrer nas hemácias maduras, mesmo apesar dessas adaptações? Ou seja, quando a hemácia perde o processo, perde o núcleo dela, né? Elas continuam a fazer o quê? Cadeia respiratória, ciclo de Krebs, glicólise, replicação ou transcrição. Elas continuam a fazer sua glicólise, ou seja, a gerar pouquinha energia, mas o suficiente para transporte de oxigênio. Tudo bem? Beleza? 4. O ciclo de Krebs inicia-se a partir de uma substância formada pela quebra de carboidratos, ácidos graxos ou aminoácidos. Essa substância é denominada, como é que começa o ciclo de Krebs? Com a acetil coenzima A. E na 5ª, no metabolismo, o ciclo de Krebs realiza a integração das vias metabólicas energéticas das substâncias orgânicas. Nesse processo, ou seja, lá no ciclo de Krebs, a principal função do ciclo, qual que é? Fornecer o hidrogênio para que consiga ser utilizado pelas membranas aonde? Na cadeia respiratória. Tá
Também a gente deixou isso bem claro na aula. E o sexto, o agricultor cearense usa tambores de 200 litros, que são fechados hermeticamente, para conservar suas safras durante o ano. Se é fechado hermeticamente, falta alguma coisa ali, né? O que falta? Oxigênio, né? No caso do feijão, o ciclo vital do gorgulho, e aí tem o nome, né, que é o inseto que ataca o feijão, é interrompido pela sua incapacidade de respirar. A etapa da respiração que é bloqueada pela ausência de é o, e ele ocorre no, e nananã. Então, vamos lá. A etapa de respiração que é bloqueada pela ausência de oxigênio, como a gente falou, né? É o que eu preciso do oxigênio da cadeia respiratória, que é quando eu uso o oxigênio para formar o quê? A água, né? Então, ele ocorre na crista mitocondrial, tá? Então, é o oxigênio que é usado na cadeia respiratória e aonde que acontece ele na crista mitocondrial. No mecanismo de cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa corresponde ao processo do que? Da cadeia respiratória, que é a produção de ATP. Em relação ao rendimento energético da respiração celular, é correto afirmar que a maior parte do ATP é produzido no mecanismo da cadeia respiratória, como a gente conversou já. Tudo bem, pessoal? O que eu vou precisar que vocês façam? Como foi muita informação hoje, né? Toda a bioenergética, eu precisei usar essas 2 aulas para dar toda a bioenergética, por isso eu já usei tanto a primeira aula para explicar bem a glicólise, e aí já adiantava a segunda, né? Então, eu vou precisar que vocês agora assistam a aula lá no plural, que depois olhem, caso seja necessário, no maestro, porque eu vou colocar, mas vocês têm a aula do plural, tem a aula no vídeo da TV Adélia, novamente, tem o livro-texto e que vocês façam os exercícios. Olha, é só isso, tá vendo? Como é pouca coisa? Só isso. Por quê, gente? Porque isso é um assunto que se você não fizer, você vai esquecer, tá bom? Vou só fazer a chamada porque vai acabar o meu tempo aqui. E se não der tempo de falar tchau, já vou falando tchau, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Acho que estão todos, né? Bruno, Diego, Henrico, Giovana, Luna. Já estava, Gustavo, Lira, Isadora, não estava. Chegou. Isadora, 16. João, 17. Já estava. Julia Neiva, já estava. Laura, não estava. Laura chegou depois. Laisa, não tava, Laisa tava, Luiz Fernando tava, Marcela tava, Nicolas não tava, Nicolas acordou atrasado, 28, Olavo tava.